Casei com Diana num impulso que parecia destino. Foram apenas 8 meses desde o primeiro encontro até o casamento. Tudo aconteceu rápido demais, mas de um jeito que na época fez sentido. Antes de tudo, acho importante dizer que sempre tive uma vida confortável. Venho de uma família endinheirada e cresci sem precisar me preocupar com contas ou dívidas. Trabalho com importação de equipamentos médicos, um negócio da minha família que acabei assumindo ainda jovem. Quando conheci Diana, ela estava num momento difícil. Trabalhava como vendedora em uma loja pequena e morava de aluguel com uma amiga. Nunca me importei com isso. Gostava do jeito simples dela, da forma como falava das coisas com brilho no olhar. Acabei pagando praticamente tudo do casamento. Festa, vestido, viagem, apartamento novo. Para mim, não era um sacrifício. Era o começo de uma vida juntos. Ela era decidida, intensa e tinha um sorriso que fazia o resto do mundo sumir. Quando sugeriu que nossa lua de mel fosse num chalé isolado fora do país, sem vizinhos, sem sinal de celular e longe de qualquer cidade, eu achei romântico. A gente precisava disso. Paz, silêncio, tempo só nosso. A viagem foi longa. Pegamos um carro alugado no aeroporto e dirigimos por horas por uma estrada cheia de curvas, ladeada por árvores altas. O GPS falhou várias vezes e só conseguimos achar o chalé porque Diana insistiu que lembrava do caminho pelas fotos do anúncio. Achei estranho o quanto ela parecia confiante sobre o caminho. As fotos do anúncio mostravam só o interior da casa e um trecho curto da estrada, mas ela dizia reconhecer curvas, árvores, até uma placa caída. Na hora, achei que fosse intuição. Hoje não tenho tanta certeza. Quando finalmente chegamos, o sol já começava a cair. O lugar era bonito, mas solitário. Uma cabana de madeira escura, no meio de uma clareira, cercada por vegetação densa e o som distante de água corrente. A casa tinha cheiro de madeira antiga. No corredor dos fundos, percebi uma porta lateral que dava para fora, perto do depósito trancado. No térreo, uma sala com lareira, cozinha americana e grandes janelas que davam para a floresta. No andar de cima, só o quarto com uma cama enorme e uma sacada. Tudo parecia em ordem, mas havia algo no ar. Não sei dizer o quê. Talvez o silêncio excessivo. Não se ouvia nada além do vento e do estalar da madeira com o frio da noite. Diana estava animada. Colocou música no celular, abriu vinho e dançava descalça pela sala. Eu só observava, achando engraçado o contraste entre a calma do lugar e a energia dela. Quando me aproximei, ela me puxou pela mão e dançamos ali mesmo, entre malas abertas e luz amarelada. Por um momento, parecia o começo de algo perfeito. Naquela noite, fizemos amor como se o mundo tivesse parado. Depois, ficamos em silêncio, ouvindo o barulho da chuva fina que começou a cair lá fora. Diana adormeceu rápido, mas eu fiquei acordado olhando o teto. Talvez fosse o cansaço da viagem, mas acabei dormindo e acordei com pequenos estalos vindos de baixo, como se alguém andasse descalço pelo assoalho. Olhei para o lado. Diana não estava na cama. O cobertor ainda estava quente, amassado do lado dela. Esperei alguns minutos e os passos cessaram. Pouco depois, ouvi o rangido da escada e ela voltou em silêncio, deitando-se ao meu lado sem dizer nada. No dia seguinte, o clima estava limpo e a vista da varanda era absurda de tão bonita. Diana preparou café e sugeriu uma caminhada pela trilha que seguia atrás da casa. Disse que queria explorar. Caminhamos por quase 1 hora, até chegar a uma área aberta, com um riacho raso e pedras cobertas de musgo. Ela tirou fotos minhas, riu e comentou algo sobre como aquele lugar parecia longe de tudo, até da civilização. Eu ri também, mas por dentro a frase me soou estranha. Quando voltamos, percebi uma porta lateral que dava para um pequeno depósito. Tinha um cadeado antigo. Diana disse que o proprietário tinha avisado para não mexer ali, porque o depósito era instável. Mencionou algo sobre um vazamento de gás antigo e produtos de limpeza fortes. O jeito rápido com que respondeu me pareceu mais um pretexto do que uma explicação. Durante a tarde, comecei a perceber pequenos gestos dela que me incomodaram. Ela trancava a porta da frente toda vez que eu saía para fumar na varanda, mesmo que fosse por alguns minutos, e parecia sempre saber onde eu estava, como se me observasse.
Quando eu perguntava algo sobre o futuro, filhos, planos, casa, ela desviava, mudava de assunto. Não era exatamente distante, mas tinha uma frieza debaixo do sorriso. Na terceira noite, o vento ficou mais forte. A lareira acesa fazia barulhos irregulares e o chalé inteiro rangia com as rajadas. Diana dormia encolhida ao meu lado e eu novamente não consegui dormir. Fui até a cozinha beber água e percebi que a porta dos fundos estava apenas encostada. Tive certeza de que tinha trancado antes de subir. Fechei, virei a chave e fiquei ali parado por uns segundos ouvindo a casa respirar. De repente um som seco veio da parte de fora. Um estalo, como galho quebrando. Fui até a janela. Logo atrás, Diana surgiu no escuro, já de pé, como se tivesse saído do quarto antes de mim. Perguntou o que eu fazia acordado, mas seu tom parecia mais de quem foi pega do que de quem acordou. Me virei rápido. Ela estava parada na porta, vestindo só a camisola, com o olhar fixo em mim. Achei que tivesse alguém lá fora, respondi. Ninguém vem até aqui, Maurício. Eu ouvi passos. Deve ter sido o vento. Ela sorriu de leve e se aproximou. O jeito como ela disse aquilo, sem hesitar, me deixou com uma sensação estranha. Me abraçou, me levou de volta para a cama e em minutos dormiu de novo. Eu demorei para pegar no sono. O som da chuva se misturava ao barulho da madeira estalando e a cada vez que eu fechava os olhos, tinha a impressão de que algo se movia lá embaixo. No dia seguinte, Diana acordou antes de mim. Quando desci, ela já estava sentada na varanda tomando café. Disse que ia até um ponto mais alto da estrada para tentar sinal de internet. Pegou o celular e sumiu por quase meia hora. Quando voltou, trazia um ar satisfeito, leve demais. Perguntei se tinha conseguido falar com alguém e ela respondeu só com quem eu precisava. À tarde, ela sugeriu um banho de rio. Fomos até o mesmo lugar da caminhada anterior. A água era gelada e o som da correnteza ecoava entre as pedras. Em certo momento, ela mergulhou e ficou tempo demais embaixo. Quando voltou à superfície, riu da minha cara preocupada e disse: "Você é muito ansioso. Eu tô aqui." Mas o jeito como ela me olhou depois, em silêncio, me deixou arrepiado. Era um olhar longo, quase estudando minhas reações. Voltamos para o chalé e o clima entre nós ficou estranho. Não brigamos, mas o silêncio se instalou. Ela parecia tranquila, enquanto eu sentia um peso no peito que não sabia explicar. À noite, quando fui tomar banho, percebi que uma das janelas do andar de cima estava aberta, mesmo com a chuva. Fui fechá-la e reparei que lá embaixo, Diana estava parada na varanda, imóvel, olhando para a floresta. Chamei o nome dela uma vez. Ela não respondeu. Chamei de novo e ela virou lentamente o rosto, como se acordasse de um transe. "Tava pensando na gente", disse sorrindo. Mas aquele sorriso, eu juro que por um instante, ele não parecia dela. Na manhã seguinte, acordei com o som da chuva forte batendo nas janelas. O quarto estava frio e Diana não estava na cama. Olhei o relógio. Eram quase 9 da manhã. Chamei por ela e não ouvi resposta. Desci e encontrei a porta da frente entreaberta, a toalha dela jogada no sofá e um cheiro forte de café recém-passado. Esperei um tempo, até que ela surgiu pela varanda, molhada até os ombros com o celular na mão e um olhar que eu não soube decifrar. "Fui até o morro para ver se pegava sinal", disse, tirando o casaco e rindo. Consegui falar com a minha mãe. Balancei a cabeça e fingi acreditar. Mas algo me incomodou. Ela odiava a chuva, sempre reclamava até quando pingava um pouco. E agora voltava ensopada, sorrindo? Tomamos café em silêncio. Eu a observava mexendo o açúcar na xícara calma, enquanto a tempestade aumentava lá fora. Em certo momento ela perguntou: "Você tá gostando daqui?" "Tô, claro, é bonito." "E você tá feliz, né, Maurício?" Disse sem me encarar. "Claro que tô." "Por quê?" Ela deu de ombros olhando para a janela. Só para saber. Aquela conversa morreu ali, mas ficou ecoando na minha cabeça. No começo da tarde, a chuva deu uma trégua e eu resolvi explorar um pouco o terreno ao redor. Caminhei até os fundos do chalé, onde ficava o depósito com o cadeado velho. Vi de novo as marcas de ferrugem na fechadura e dessa vez percebi que havia uma pequena rachadura na madeira, como se alguém tivesse batido nela com força. Não sei porquê, mas isso me fez sentir um incômodo físico, quase uma pontada de alerta. Quando voltei para casa, Diana estava na cozinha cortando frutas.
Parecia tranquila, cantarolando algo baixo. Falei do depósito e perguntei se ela tinha ouvido algum barulho vindo de lá à noite. Ela não respondeu de imediato, apenas continuou cortando as frutas. Depois disse com um tom leve: "Eu te falei para não se preocupar com isso. O dono deixou trancado por algum motivo." "Tá, mas e se tiver algum bicho preso ali dentro?" Ela riu. "Você tá ficando paranoico." Tentei rir junto, mas senti que ela evitava me olhar diretamente. Naquela noite, o chalé ficou em total escuridão por alguns minutos, quando a energia caiu outra vez. Eu acendi a lanterna do celular e fui até o quadro de luz. Diana ficou parada no meio da sala, imóvel, observando. Quando a energia voltou, ela se aproximou e colocou a mão no meu ombro. O toque dela me fez estremecer. "Você confia em mim? Não confia?" perguntou, encarando meus olhos. Demorei um segundo para responder. "Claro que sim." Ela sorriu e me beijou, mas aquele beijo não tinha o mesmo calor dos outros. No dia seguinte, resolvi fazer algo para quebrar o clima. Sugeri irmos até a vila mais próxima. O dono do chalé tinha deixado um mapa com indicação de um mercado local. Diana hesitou. Disse que era longe demais, que as estradas deviam estar cheias de lama por causa da chuva. Mas quando eu insisti, ela concordou, com um sorriso forçado. A viagem até lá durou quase 1 hora. A vila era pequena, com algumas lojinhas e um café. Parecia um lugar esquecido no tempo. Enquanto ela comprava algumas coisas, aproveitei para ir até uma área com sinal de celular e abrir meus e-mails. Entre as mensagens, havia uma notificação bancária sobre uma transferência grande para uma seguradora internacional, feita a partir da nossa conta conjunta, alguns dias antes do casamento. O problema é que eu nunca lembrava de ter autorizado aquilo. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser algum erro da contabilidade da empresa, mas quando cliquei para ver os detalhes, o pagamento estava no meu nome. Fiquei olhando para a tela, tentando entender o que aquilo significava. Antes que pudesse raciocinar direito, senti a presença dela atrás de mim. "O que foi?" perguntou, olhando por cima do meu ombro. "Nada, só vendo umas coisas do trabalho." "Aqui, em lua de mel?" disse, com um meio sorriso. Ela não perguntou mais nada, mas o olhar dela ficou cravado em mim até o momento em que voltamos para o carro. No caminho de volta, ela ligou o rádio e começou a cantar, leve, como se nada tivesse acontecido. Eu dirigia em silêncio, tentando juntar as peças. O e-mail, a transferência, o comportamento estranho, o depósito trancado. Tudo parecia desconexo, mas algo dentro de mim gritava que não era. Quando chegamos, já era noite. Ela foi direto para o banho, e eu fiquei na sala tentando lembrar se tinha visto algum documento de seguro em casa, algum contrato, qualquer coisa parecida. Nada vinha à mente. Depois do banho, ela apareceu com uma taça de vinho. Me ofereceu outra, insistindo para que eu bebesse. Eu aceitei meio no automático. O gosto estava normal, mas depois de alguns goles, senti uma leve tontura. "Tá tudo bem?" ela perguntou. "Acho que sim, só meio cansado." "Você devia descansar, amor. A gente ainda tem dias pela frente." O jeito como ela disse "ainda tem dias" soou estranho. Fui pro quarto, mas o sono não vinha. O corpo parecia pesado e a cabeça leve demais. Diana ficou na sala, mexendo no notebook. Do quarto, eu via o reflexo da tela iluminando o rosto dela, séria, concentrada. Esperei ela subir, mas ela não subiu. Me levantei devagar, tentando não fazer barulho. Cheguei perto da escada e olhei. Ela ainda estava na sala, digitando. O notebook estava aberto, e quando ela se levantou para pegar algo na cozinha, aproveitei para espiar. A tela mostrava uma mensagem escrita, mas não enviada. Era um rascunho. O texto curto me fez gelar. "Ele não sabe de nada ainda. Vai ser rápido." Fiquei imóvel por alguns segundos. Por um momento pensei em confrontá-la ali mesmo, gritar, correr, mas a ideia de ficar sozinho naquele lugar me assustou mais do que ela. Então respirei fundo e voltei para o quarto, fingindo dormir enquanto o pavor me corroía por dentro. Voltei para o quarto tentando pensar, o coração batendo rápido demais, as mãos suando. Quando ela entrou minutos depois, eu fingi estar dormindo. Ela ficou parada ao lado da cama por um tempo, o suficiente para me deixar gelado. Depois deitou e apagou. Demorei horas para dormir. Quando finalmente cochilei,
Acordei com um barulho baixo vindo de baixo. De novo, o som de algo sendo arrastado. Peguei o celular e olhei as horas. 2h40 da manhã. Ela não estava na cama, me levantei devagar, desci as escadas e segui o som até a cozinha. A porta dos fundos, mais uma vez, estava aberta. Olhei para o lado e vi o notebook dela sobre a mesa. A tela ainda acesa, mas agora com outro documento aberto. Uma mensagem de confirmação de seguro. O assunto dizia: apólice aprovada, beneficiária Diana R. O segurado era eu. O valor era absurdo. O contrato tinha sido assinado 2 dias antes do casamento. Senti o chão sumir. Ouvi passos na escada atrás de mim. Fechei o notebook e fingi estar pegando água. Ela desceu de camisola com um olhar sonolento. "Não consegue dormir de novo?" perguntou. "Não", respondi, tentando disfarçar a respiração. "E você onde estava?" "Fui ao banheiro." Ela se aproximou, pegou o copo da minha mão e sorriu. "Você confia em mim, né?" Dessa vez, eu não respondi. O sorriso dela permaneceu por alguns segundos, até sumir por completo. Subiu sem dizer mais nada. Fiquei parado ali, no escuro da cozinha, com o som do vento batendo na casa. E foi naquele instante que percebi. Eu não estava mais em uma lua de mel. Eu estava preso com alguém que talvez já tivesse tudo planejado. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça pesada e o corpo latejando. O sol entrava pelas frestas das cortinas, mas o quarto parecia mais frio do que de costume. Diana já não estava ali. O travesseiro ao lado estava intacto, sem o menor sinal de que alguém tivesse dormido nele. Desci as escadas em silêncio. O chalé estava estranho, como se algo tivesse mudado durante a noite. O notebook dela não estava mais sobre a mesa. No lugar havia apenas a garrafa de vinho da noite anterior, agora vazia, e 2 taças. Uma delas quebrada no chão. A cozinha cheirava a limpeza recente, mas havia pequenas manchas escuras no rejunte do azulejo, como se algo tivesse sido derramado e mal limpo às pressas. Quando Diana surgiu pela porta, trazia um sorriso calmo e o cabelo preso num coque improvisado. "Dormiu bem?" perguntou. "Mais ou menos", respondi, tentando manter a voz firme. "É, eu também. Acho que o ar daqui mexe com a cabeça da gente." Ela preparou o café com uma calma que me incomodava. Enquanto mexia a colher, percebi um leve tremor na mão dela. "O que foi?" perguntou, notando meu olhar. "Nada, só tô meio tonto. Acho que foi o vinho. Você não tá acostumado." Sentei à mesa e fingi beber o café. O gosto amargo subiu pela garganta e engoli à força. Por dentro só conseguia pensar no e-mail, na apólice, no rascunho salvo. Eu precisava sair dali. Esperei o momento certo. Quando ela foi até o quarto, fingi procurar um casaco e peguei discretamente as chaves do carro que estavam sobre o balcão. Coloquei-as no bolso e disse que ia dar uma volta para tentar sinal. Ela me olhou por alguns segundos antes de responder. "Tudo bem, mas não demora. A estrada fica ruim depois das 10. O tom dela era neutro, mas algo nos olhos dizia que ela sabia. Saí pela varanda e comecei a descer a estrada de terra. A chuva da noite anterior tinha deixado o solo escorregadio e a caminhonete estava parada a poucos metros da casa, coberta de lama. Quando abri a porta, percebi que as chaves não encaixavam. Tentei de novo. Nada. Olhei melhor. O miolo da ignição estava riscado, como se alguém tivesse forçado. A chave girava em falso, travada. Não era coincidência. O estômago revirou. Voltei devagar, tentando controlar o pânico. Diana estava na varanda, me observando. "Esqueceu alguma coisa?" perguntou com um sorriso leve. "O caminho tá ruim, nem cheguei a tentar." "É, eu imaginei." Respondeu e entrou de novo. Naquela hora, percebi que não havia mais disfarces entre nós. Passei o resto do dia em silêncio, tentando pensar em algo. A energia oscilava e o som do vento aumentava. O chalé, que antes parecia acolhedor, agora me dava a sensação de prisão. Por volta das 4 da tarde, Diana trouxe uma sopa. Disse que era para melhorar meu mal-estar. A tigela fumegava e o cheiro era estranho. Não ruim, mas doce demais. Ela colocou na mesa e ficou me olhando, como quem espera uma reação. "Você não vai comer?" perguntei. "Já comi. Fiz para você." Peguei a colher e mexi o caldo, fingindo normalidade. Depois de alguns segundos disse:
Acho que vou esperar esfriar um pouco. Ela apenas assentiu e foi até o quarto, levando o celular. Assim que ela sumiu de vista, despejei a sopa na pia e deixei a tigela virada, como se tivesse comido. O coração batia tão alto que eu conseguia ouvir. Pouco depois ela voltou. Melhorou? Acho que sim, a sopa estava boa. Menti. Ela sorriu satisfeita e sentou na poltrona com um livro que eu nunca tinha visto antes. A capa estava velha e o título era sobre crimes passionais. Enquanto ela folheava o livro, notei um molho de chave sobre o aparador, idêntico ao meu, com um chaveiro igual. Na hora não dei importância, mas depois percebi que talvez ela tivesse feito uma cópia. O carro, afinal, ficava trancado e só nós dois tínhamos acesso. As horas seguintes se arrastaram. O silêncio do chalé era cortado apenas pelo som do vento batendo nas janelas. Quando a noite caiu, a energia acabou de vez. Ficamos iluminados apenas por velas. Ela acendeu uma e colocou bem no centro da mesa, me encarando. Eu sei que você viu, Maurício, disse com voz calma. O ar pareceu sumir. Viu o quê? Tentei disfarçar. O notebook. O seguro. Ela disse, cruzando as mãos sobre a mesa. Eu devia ter apagado o rascunho. Fiquei mudo. Ela respirou fundo e continuou. Antes que pense qualquer besteira, não é o que parece. Então me explica o que parece, Diana. Foi uma sugestão da corretora. Eu queria que a gente tivesse segurança. Caso algo acontecesse com você. A forma como ela dizia, caso algo acontecesse, soava ensaiada. Você assinou em meu nome. Respondi, baixo. Ela não negou. Apenas ficou me olhando com uma expressão vazia. Eu precisava que desse certo. Você tem tudo, Maurício. E eu nunca tive nada. Depois que meu pai morreu, deixaram dívidas no nome da minha mãe. Eu só queria resolver tudo, Maurício. Você entende? Um começo novo, uma vida limpa. Por alguns segundos o silêncio dominou. O som da chuva voltava a cair lá fora. E o que dar certo quer dizer? Perguntei. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase triste. Você é esperto. Quando percebi, ela já estava de pé andando até a cozinha. Ouvi o som de uma gaveta sendo aberta, depois o clique seco de algo metálico. Fiquei congelado. Ela voltou com uma faca pequena, dessas de cortar frutas. A luz da vela tremulava entre nós. Não precisava ser assim, disse, se aproximando devagar. Eu só queria que fosse rápido. Levantei devagar, tentando manter a calma. Diana, me escuta. Ninguém precisa se machucar. Você não entende. Ela interrompeu. É a única saída. Quando ela avançou, empurrei a cadeira para tentar bloquear a passagem e corri para a escada. Ouvi o som da faca batendo no chão e o grito dela atrás de mim. Subi 2 degraus de cada vez, entre tropeços e o coração disparado. Tranquei a porta do quarto e empurrei o armário contra ela. Lá fora, ouvi Diana batendo, gritando meu nome, alternando entre choro e raiva. Abre, Maurício. A gente precisa conversar. Fiquei encostado na parede sem responder. As batidas cessaram. O silêncio voltou. E esse silêncio foi pior do que os gritos. Esperei minutos que pareceram horas. Quando achei que ela tivesse ido embora, minutos depois, ouvi o som do vidro se partindo, vindo do banheiro. O banheiro tinha uma pequena janela que dava para o lado de fora da casa, por onde ela podia alcançar o interior se subisse nas pedras da parede. Ela estava tentando entrar pelos fundos. A mesma rota por onde agora eu sabia, ela andava todas as noites. Peguei o celular, mas ainda sem sinal. A única saída seria pela janela do quarto. Abri devagar, e o ar gelado entrou. Lá embaixo, o terreno descia até uma trilha coberta de lama. Escutei passos dentro do quarto. Ela tinha conseguido entrar. Virei o rosto a tempo de ver o reflexo da lâmina na luz da vela. Pulei. Caí com força, o ombro latejou. Corri sem olhar para trás, ouvindo o som dela me chamando, cada vez mais distante. A chuva apertava, o chão escorregava, mas eu só pensava em fugir. Depois de alguns minutos, avistei uma caminhonete velha parada na beira da estrada. Devia ser de algum caseiro da região. Bati na janela, desesperado. Um homem idoso abriu, assustado, e me levou até a vila. Quando voltei com a polícia horas depois, o chalé estava em silêncio. Um dos policiais notou o pequeno depósito nos fundos. O cadeado estava arrombado, pendendo torto. Lá dentro,
só ferramentas enferrujadas, um galão de gasolina e uma mala vazia, com etiquetas arrancadas. O cheiro forte de produto químico impregnava o ar. Nenhum sinal de Diana. As velas tinham se apagado, restando apenas o cheiro de fumaça, a sopa fria na mesa e o notebook fechado. Quando os peritos começaram a coletar amostras da cozinha, um dos agentes comentou algo sobre resíduos suspeitos nas xícaras e na pia. Mais tarde, soube que encontraram vestígios de um sedativo de ação lenta, misturado ao café e ao vinho. Uma substância usada em pequenas doses, capaz de causar tontura e sono profundo sem deixar gosto forte. O mesmo composto foi identificado em restos da sopa que ainda estavam na panela. Naquele momento, tudo se encaixou. O peso no corpo, as manhãs lentas, o torpor que eu sentia depois das noites com ela. Ela estava me apagando aos poucos, com calma, esperando a hora certa. Mais tarde, durante as investigações, os peritos encontraram restos de papéis queimados no depósito. Contratos, anotações, talvez rascunhos do seguro. A recuperação de dados do notebook e do celular mudou tudo. As trocas de mensagens não eram só com um endereço estrangeiro. Havia também fotos e áudios enviados por um número que, depois de rastreado, pertencia ao André. Um nome que a polícia descobriu ser um ex-namorado de Diana. Em algumas imagens reconstituídas, os dois apareciam juntos no chalé, rindo, com mapas e anotações. Os registros de chamada mostraram contatos noturnos entre eles exatamente nos horários em que eu escutava passos, e transações bancárias e e-mails para a seguradora, que haviam sido articuladas dias antes do casamento, tinham a assinatura operacional dele. Ele tratara da parte internacional, das transferências e de limpar rastros técnicos. A conclusão da equipe: não fora uma operação solitária. Havia cumplicidade, logística e alguém encarregado da parte prática do golpe. André e Diana vinham preparando tudo havia meses. Ela seria a ponte emocional, aproximar-se de mim, casar, levar-me até o chalé isolado. E ele cuidaria da parte prática: falsificar assinaturas, contratar o seguro e garantir que o local do crime ficasse inacessível por alguns dias. O chalé fora escolhido justamente por isso, sem sinal, sem vizinhos, sem câmeras. A ideia era me sedar aos poucos, causar uma morte acidental, talvez uma queda, talvez um incêndio, e depois acionar o seguro com os documentos falsificados. Pela mala vazia, parecia que ela pretendia partir naquela madrugada, talvez antes que eu percebesse tudo, mas algo fez o plano mudar. Dias depois, me ligaram para dizer que encontraram o carro dela abandonado a poucos quilômetros dali, mas nenhum rastro. Um mês depois, a investigação apontou rastros de André em cidades vizinhas, registros de hotéis pagos em dinheiro e imagens borradas de câmeras de posto. Em uma delas, ele aparecia sozinho, dirigindo o carro de Diana. Quando a polícia finalmente encontrou o veículo abandonado, o banco do passageiro tinha manchas secas de sangue e um lenço com as iniciais dele. Nenhum sinal dela. Os agentes acreditam que ele a eliminou para não dividir o seguro. O seguro foi cancelado e eu voltei para a cidade sem conseguir dormir direito por semanas. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Meu nome é Mariana, e por muito tempo eu acreditei que conhecia o homem com quem me casei. Foram quase 6 anos de relacionamento com Pedro. 6 anos de cumplicidade, planos e uma confiança que, até hoje, me dói lembrar. Nos primeiros tempos, éramos aquele tipo de casal que todo mundo chamava de perfeito. Ele era tranquilo, educado, um pouco reservado e tinha um jeito de me olhar que me fazia sentir segura. Trabalhava como designer gráfico, passava horas em frente ao computador e dizia que um dia íamos morar perto do mar, onde o barulho das ondas fosse o único som de fundo. Eu gostava da ideia. Ele sempre falava sobre o mar, como se tivesse alguma ligação antiga com aquilo, uma nostalgia que eu nunca entendi direito. Quando fomos morar juntos, o assunto praia virou rotina, fotos, vídeos, mergulhos, documentários, e de algum modo o casamento parecia o desfecho natural daquela história.
Nos meses que antecederam o casamento, tudo corria bem, mas, com o tempo, comecei a notar algo diferente nele. Não era exatamente frieza, mas uma ausência sutil, como se ele estivesse ali fisicamente, mas com a cabeça em outro lugar. Às vezes, durante o jantar, eu perguntava algo e ele demorava a responder. Quando eu insistia, ele sorria sem graça e dizia que era só cansaço. 3 dias antes da cerimônia, nós tivemos uma discussão pequena, mas que me marcou. Eu estava vendo as fotos do ensaio pré-casamento e brinquei. Tá preparado para me aguentar para sempre? Ele riu, mas a resposta veio hesitante. Para sempre é muito tempo, né? Disse isso sorrindo, mas o olhar não acompanhava o tom leve. Fiquei sem saber se era só um comentário bobo ou se havia algo mais ali. A dúvida ficou presa em mim, e mesmo no dia do casamento, quando ele me esperava no altar, percebi que o sorriso dele não era o mesmo de antes. Ainda assim, eu quis acreditar que era apenas nervosismo. A cerimônia foi bonita, intimista, simples como ele queria. Choveu um pouco e minha mãe dizia que isso dava sorte. À noite, durante a festa, ele bebia mais do que o habitual. Quando um amigo brincou sobre a vida de casado, ele respondeu: "Agora não tem mais volta." E soltou uma risada curta, meio seca. Lembro de ter sentido um arrepio. Eu o conhecia o bastante para saber quando ele estava tentando disfarçar algo. Mas, como toda noiva, eu não queria estragar aquele momento com paranoias. Pouco tempo depois, começamos a planejar a lua de mel. Eu sugeri o sul do país, um lugar frio, com lareira e vinho. Ele, é claro, quis o oposto. "Preciso de mar, Mari. Preciso mergulhar, sentir o sal de novo." Não entendi bem o que ele quis dizer com de novo, mas ele parecia tão convicto que acabei cedendo. Fomos para uma ilha em Alagoas, pequena e isolada, o tipo de lugar onde o tempo parece andar devagar. A viagem durou quase 2 horas de carro desde o aeroporto e mais 15 minutos de barco. A pousada ficava à beira-mar, com 6 chalés cercados por coqueiros e silêncio. À noite, só se ouvia o vento batendo nas folhas e o som constante das ondas. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, quase calmo demais. Pedro acordava cedo antes do nascer do sol e ficava parado na areia, olhando o horizonte. Eu acordava e o via lá, imóvel, os pés afundados na água como se esperasse alguma coisa surgir lá longe. "O que você tanto olha?" perguntei uma manhã, ainda sonolenta. "Nada", respondeu sem me encarar. "Só gosto de ver o mar acordando." Mas eu sabia que não era nada. O jeito como ele falava, o olhar distante, o modo como se afastava de mim nas pequenas coisas, tudo aquilo me fazia sentir como se estivesse com um estranho. No jantar da segunda noite, perguntei se ele estava arrependido de ter casado. Falei tentando parecer leve, meio brincando, mas minha voz saiu trêmula. Ele parou de cortar o peixe, olhou para mim por alguns segundos e disse: "Não estou arrependido. Só acho que tudo aconteceu muito rápido." 6 anos é rápido para você? Retruquei sem conter a ironia. Ele deu de ombros. "Às vezes a gente acha que conhece alguém." Ficamos em silêncio. A frase dele me atingiu em cheio. Eu quis perguntar o que exatamente ele queria dizer com aquilo, mas a expressão no rosto dele me calou. Naquela noite, ele dormiu virado para o outro lado da cama, e eu fiquei acordada, ouvindo o barulho do mar lá fora, com um aperto no peito que eu não conseguia explicar. No dia seguinte, ele parecia mais animado. Disse que tinha reservado um passeio de barco com mergulho, algo que ia mudar minha relação com o mar. Eu ri nervosa. Disse que não sabia mergulhar, que tinha medo. Ele respondeu de um jeito estranho, quase sério: "Então confia em mim. Eu vou estar com você o tempo todo." Aquela frase deveria me confortar, mas o tom foi frio. Era como se ele estivesse tentando me convencer de algo que ele mesmo não acreditava. Naquela tarde, ele sumiu por um tempo. Disse que ia até a vila comprar repelente e voltou mais de 2 horas depois. Quando perguntei o motivo da demora, ele disse que tinha perdido a noção do tempo. Mas eu notei uma gota de suor escorrendo pelo pescoço e um nervosismo diferente, como quem tinha mentido. Durante o jantar, ele falava muito sobre o mergulho, detalhes do lugar, da empresa que faria o passeio, o tal instrutor que parecia super experiente. "É seguro, Mari, prometo." Eu concordei, mas algo dentro de mim gritava para não ir. À noite, enquanto ele dormia, fui até o banheiro e fiquei olhando para o reflexo dele na cama, através do espelho.
parecia em paz. Uma paz que não combinava com tudo o que eu vinha sentindo. Peguei o celular e abri nossas conversas antigas, de meses antes do casamento. Era outro homem ali, atencioso, presente, apaixonado. E me perguntei, em que momento ele se afastou de mim sem que eu percebesse? Na manhã seguinte, ele acordou empolgado, arrumando as coisas para o passeio. Eu ainda estava indecisa, mas ele insistiu com aquele sorriso calmo que sempre me desmontava. Vai ser incrível, Mari. Um mergulho rápido só pra gente ter uma lembrança. Por algum motivo, a palavra lembrança ecoou na minha cabeça o resto da manhã. E mesmo sem saber por quê, senti que aquele passeio não era só um passeio. Acordamos antes do sol nascer. Pedro parecia mais desperto do que nunca, mexendo no celular e conferindo algo em uma lista que havia anotado num pedaço de papel. Eu ainda tentava afastar a sensação estranha que vinha me acompanhando desde a noite anterior. Ele vestiu uma camiseta branca, o short azul marinho e aquele relógio à prova d'água que eu tinha dado de presente de casamento. "Tá pronta?" perguntou sorrindo. "O barco sai às 8 em ponto." Olhei para o relógio. Faltavam 10 minutos para as 7. Ele já estava pronto há um bom tempo. Fomos caminhando pela areia até o pier. O vento estava mais frio que o normal e o mar parecia quieto demais, sem aquele som constante das ondas quebrando. A empresa que faria o passeio se chamava Blue Tide, um nome simples, pintado em azul desbotado, na lateral de um pequeno galpão de madeira. Lá dentro, uma mulher magra, de cabelos grisalhos e olhos miúdos, organizava equipamentos. "Vocês devem ser o casal das 9, disse ela sem erguer muito o olhar. "Sou a Teresa, a responsável pelo passeio. O instrutor vai com vocês." Foi então que vi Mário, o homem que iria nos acompanhar. Tinha uns 40 e poucos anos, pele escura e uma expressão séria demais para quem trabalhava com turistas. Ele cumprimentou Pedro com um aperto de mão rápido e, quando se virou para mim, apenas assentiu com a cabeça. Enquanto assinávamos alguns papéis de autorização, Teresa fez questão de enfatizar: "O mergulho é simples, mas exige atenção. Se um de vocês se sentir desconfortável, deve subir imediatamente. Não tentem provar nada um para o outro." Aquela frase ficou ecoando na minha mente. Provar o quê? O barco era pequeno, pintado de branco e azul, com o piso escorregadio e um motor que fazia um ruído abafado e irregular. Pedro sentou-se na frente, olhando o horizonte como sempre. Eu fiquei ao lado de Mário, tentando parecer tranquila. "Primeira vez mergulhando?" ele perguntou. "Sim." "Então ouça tudo o que eu disser. Debaixo d'água, o corpo entra em outro tempo. As pessoas esquecem de respirar ou lembram tarde demais." Assenti, tentando ignorar o desconforto que aquela frase provocou. O percurso levou quase 40 minutos. A cada milha, o azul do mar parecia ficar mais escuro, mais profundo. O vento batia forte e, em alguns momentos, o barco balançava tanto que precisei me segurar. Pedro, por outro lado, parecia calmo, até demais. Ele filmava com o celular, registrando tudo. Em um momento me chamou e apontou a câmera para mim. "Fala alguma coisa, amor." "O quê?" "Sei lá, que tá feliz." A forma como ele disse, "finge que tá feliz", me fez rir nervosamente, mas por dentro senti um arrepio. Quando o barco finalmente parou, Mário desligou o motor. O silêncio que veio depois foi quase absoluto. Só o som do vento e da água batendo no casco. "Aqui é a Cachoeira Azul", explicou ele. "Fundo de 12 metros, corrente fraca. Lugar seguro." Ele começou a preparar os equipamentos, conferindo válvulas, ajustando cilindros. Pedro o ajudava, como se já soubesse o que fazer. "Você parece entender bem disso", comentei. "Já mergulhei antes", respondeu Pedro. "Lá atrás, quando fiz um curso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse curso. Era algo que ele nunca mencionara em 6 anos juntos. Vesti o colete, a máscara, o cilindro. As tiras apertavam meus ombros e o ar dentro da máscara cheirava a borracha antiga. "Tá confortável?" perguntou Pedro. Assenti. "Confia em mim. Vai ser tranquilo." Mário fez um sinal de ok e saltou primeiro. Pedro olhou para mim e sorriu. Um sorriso que não alcançou os olhos. Então mergulhou logo em seguida. Fiquei alguns segundos no barco, olhando para a água. A superfície se movia devagar, quase hipnótica. Lembrei da sensação de estar em um elevador prestes a cair.
Respirei fundo e mergulhei. O impacto foi frio. O som do mundo desapareceu. Só o barulho do meu próprio respirar, o estalar do ar dentro do tubo, o peso do cilindro nas costas. Logo vi Pedro à frente descendo devagar, me fazendo sinal para acompanhá-lo. O fundo do mar era bonito, mas o medo não me deixava relaxar. Vi alguns peixes coloridos, corais, e uma sombra enorme de algo mais longe. O sol filtrava-se em linhas douradas pela água, e por um momento, tudo pareceu calmo. Mas então Pedro soltou minha mão. Virou-se para Mário, fez um sinal que eu não entendi, e os dois começaram a se afastar. Tentei chamá-los com o gesto combinado, mas Pedro apenas fez um ok com a mão, indicando que eu devia ficar onde estava. A sensação de estar sozinha ali embaixo me paralisou. Eu olhava para todos os lados, tentando localizar os dois. As bolhas subindo devagar, nenhum som. Minutos depois, Mário reapareceu, vindo de um ângulo diferente, e fez sinal de que deveríamos subir. Olhei ao redor, procurando Pedro. Ele não estava. Tentei mostrar isso a Mário, mas ele insistiu com o gesto firme de subida. Meu peito começou a doer de ansiedade. O ar parecia mais curto dentro do cilindro. Subi rápido, empurrando a água com as pernas, o coração disparado. Quando rompi a superfície, o barco estava à minha frente, mas Pedro não estava lá. Teresa, que agora estava no convés, me ajudou a subir. "Cadê o Pedro?" perguntei ofegante. Ela olhou em volta, confusa. "Ele não subiu com você?" Antes que eu pudesse responder, Mário emergiu, tirando a máscara com calma. "Ele subiu antes dela", disse com voz neutra. "Eu vi, mas o barco estava vazio. Nenhum sinal dele, nenhum movimento no mar, nenhuma bolha, nada." Teresa ligou o motor e começamos a dar voltas lentas ao redor da área. O som do motor se misturava ao vento e eu gritava o nome dele até a garganta doer. Nada. Depois de alguns minutos, Teresa desligou o motor. O silêncio era insuportável. "Talvez a corrente o tenha levado", disse Mário. "Acontece." A palavra "acontece" me deu vontade de socá-lo. "Ele não era descuidado", gritei. "Ele sabia o que fazia." Mário apenas desviou o olhar. Teresa pegou o rádio e começou a chamar alguém da guarda costeira. O tempo pareceu parar. O céu começou a escurecer e eu sentia o corpo inteiro tremendo. A cabeça rodava entre a dor e a incredulidade. Eu repetia para mim mesma que aquilo não podia estar acontecendo. De volta à praia, eu ainda esperava ver Pedro caminhando na areia, rindo da confusão. Mas o mar continuava vazio. No final da tarde vieram os barcos de busca. Passaram horas, depois dias. Nenhum vestígio. Mário prestou depoimento dizendo que Pedro havia subido antes de mim, que talvez tivesse sido arrastado pela maré. Teresa confirmou que não o viu subir, mas acreditava que poderia ter acontecido enquanto ela preparava o rádio. Eu não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem dele se afastando de mim na água. Os sons da pousada, o vento, o mar, o estalar da madeira, todos me pareciam carregados de alguma coisa que eu não conseguia nomear. No terceiro dia, decidi ir até a sede da Blue Tide para buscar nossas coisas e tentar entender o que ainda estava acontecendo. Teresa me recebeu com um olhar cansado, como quem já quer encerrar o assunto. "A polícia vai continuar as buscas por mais um tempo", disse. "Às vezes leva dias." Enquanto ela falava, eu olhei ao redor. O galpão era pequeno, abafado, com cheiro de sal e ferrugem. No canto, uma pilha de cilindros prateados. E entre eles, algo me chamou a atenção. Um cilindro com uma marca preta, riscada, o nome Pedro, escrito com marcador. Me aproximei. Passei a mão. Estava completamente seco. E naquele instante, percebi que algo ali não fazia sentido. Nada daquilo fazia. O cilindro estava seco. Era impossível ignorar aquilo. Naquele momento, olhando para o equipamento frio, senti algo se quebrar dentro de mim. Tentei disfarçar o desespero e chamei Teresa, que mexia em uma pilha de formulários. "Esse cilindro é do meu marido, não é?" Ela levantou o olhar. Hesitou por um instante. "Todos os cilindros são da empresa", respondeu rápido demais. Mas eu sabia. O nome dele estava escrito à mão, com o mesmo marcador preto que vi quando ele montou o equipamento antes do mergulho. E o adesivo descascando no canto era o mesmo. Eu não estava errada. Voltei para a pousada em silêncio, com a cabeça fervendo.
Passei o resto da tarde tentando organizar as lembranças. O jeito como Pedro falava sobre o mar, como ficou distante antes do casamento, as ligações estranhas que ele fazia escondido, o entusiasmo quase forçado pelo mergulho. Tudo se encaixava de um jeito doentio. Naquela noite, fui até a bolsa onde ele deixava os documentos. O celular ainda estava lá. Desbloqueei e procurei mensagens, e-mails, qualquer coisa. Entre os contatos, havia um número salvo apenas como T, com várias chamadas recentes, inclusive na véspera do mergulho. Abri o histórico. 3 ligações no mesmo dia, a última pouco antes de sairmos da pousada. T. Teresa. Meu estômago revirou. Lembrei do olhar dela, da calma artificial, do modo como evitava minhas perguntas. De madrugada, sentei na varanda da pousada e fiquei olhando o mar. O vento frio cortava o rosto, e a cada onda que se quebrava eu sentia mais raiva do que tristeza. A verdade estava ali, flutuando na superfície. Pedro não se perdeu. Ele escolheu desaparecer. Na manhã seguinte, fui até a Blue Tide. O galpão estava vazio, a porta entreaberta. Lá dentro, as prateleiras estavam parcialmente vazias, como se alguém tivesse recolhido as coisas às pressas. Bati algumas vezes. Chamei Teresa. Nada. Atrás do balcão, encontrei uma pasta aberta com recibos e formulários. Entre eles, um contrato de sociedade. Blue Tide Turismo Náutico. Sócios Teresa Almeida e Pedro S. A data era de 4 meses antes do casamento. As pernas simplesmente falharam. Me apoiei na parede, o papel tremendo nas mãos. Naquele instante, tudo ficou claro. O afastamento antes do casamento. As viagens que ele dizia fazer a trabalho. O entusiasmo repentino por mergulhos e pelo mar. Tudo. Ele tinha planejado o próprio desaparecimento com a ajuda dela. O casamento, a lua de mel, o passeio, tudo fazia parte de um teatro meticuloso. O que me doía não era o fato de ele ter ido embora. Era o modo como ele tinha feito isso, frio, calculado, me olhando nos olhos antes de mergulhar, sabendo que eu nunca o veria de novo. Peguei o contrato e saí dali cambaleando. O sol queimava, mas eu mal sentia o calor. Voltei para o quarto e fiquei parada diante da mala dele, que ainda estava aberta sobre a cama. Dentro, algumas roupas, o relógio, o perfume que ele sempre usava. Tudo ali como se ele fosse voltar a qualquer momento. E foi isso que me destruiu. A constatação de que ele havia deixado cada coisa propositalmente. Que até o vazio ao meu redor fazia parte do plano. Nenhum erro, nenhuma falha. Só uma mulher que ele precisava abandonar, de forma limpa, definitiva. Chorei até o corpo doer. Não era um choro de saudade, mas de humilhação. A cada lembrança, a cada palavra que ele tinha dito, eu via o quanto tudo era mentira. O amor, as promessas, o confia em mim. Ele dizia aquilo para que eu o seguisse, para que tudo parecesse natural. E eu segui. Os dias seguintes foram um borrão. A polícia fez algumas perguntas, mas nada além do protocolo. Mostrei o contrato, o cilindro, as mensagens, mas disseram que era insuficiente para provar crime. Talvez ele estivesse vivo em algum lugar, com outro nome, outro rosto, outra vida. E eu nunca saberia. Voltei para casa sozinha com a mala dele no banco de trás e um silêncio que parecia me esmagar. Demorei meses para conseguir abrir a porta do apartamento que tínhamos alugado. Tudo ainda cheirava a ele. As fotos, as roupas, os livros, a vida que tínhamos construído, ou que eu achava que tínhamos, estava ali, intacta. Menos ele. Guardei o contrato em uma pasta, junto com o boletim de ocorrência e algumas fotos nossas. Às vezes eu ainda pego esses papéis, releio, tento encontrar um motivo, mas não há. O que ele fez não foi um impulso, foi uma escolha. E o que mais me assombra é saber que, em algum momento, ele realmente acreditou que o desaparecimento seria mais fácil do que me dizer a verdade. Hoje, quando penso nele, não sinto raiva. Sinto um tipo estranho de luto, não pela morte, mas pela pessoa que eu acreditava existir. É como se o homem que mergulhou naquele dia tivesse se afogado de propósito, e o que emergiu fosse apenas a verdade crua e imutável. Ele nunca quis voltar. E o pior de tudo é que, mesmo sabendo disso, ainda acordo às vezes esperando ouvir o som da chave girando na fechadura. Por um segundo, acredito que ele vai entrar.
sorrir e dizer que tudo foi um engano. Mas logo lembro que o verdadeiro engano foi meu. Eu acreditei nele. Acreditei até o último mergulho.